Boa noite, começando mais uma live da terça, a nossa live religiosa, que toda terça-feira a partir das 19 horas, um pouquinho de atraso, um pouquinho antes do horário, também a gente abre para discutir questões práticas de recuperação judicial. Então sejam bem-vindos, os colegas que estão chegando aqui para conversar comigo. Eu recebi algumas perguntas realmente interessantíssimas e como a ideia é enfrentar recuperação judicial na prática, nós vamos enfrentar as questões. Leandro, meu velho, tudo bem? Que a gente recebeu desde ontem. Tem 5 questões em particular interessantíssimas que nós vamos aqui tentar manejar a partir da experiência, a partir da doutrina, a partir da jurisprudência, a partir dos entendimentos mais atuais, enfim, muitas questões interessantes que merecem toda a nossa atenção. Leandro, a última reunião no colegiado foi interessantíssima, cara. Vem para a próxima que a gente está criando uma engrenagem de trabalho que vai ser altamente promissora também. Então, que bom que você estava de férias agora. Agora, então, é acelerar depois do descanso. Questões que nós vamos enfrentar. Primeira questão, DIP, financiamento de empresas em recuperação judicial. Segunda questão que nós vamos enfrentar, negociação preventiva. Terceira questão que nós vamos enfrentar, como confeccionar um bom plano de recuperação judicial. Quem confecciona um bom plano de recuperação judicial? Qual é o profissional? É possível o advogado fazer esse plano sozinho? Ele precisa de uma empresa especializada? Quarta questão, dívida tributária e trabalhista. Meu cliente tem apenas dívida tributária e dívida trabalhista. Vale a pena ingressar em recuperação judicial? E a quinta questão, algumas questões atinentes ao crédito extraconcursal. Então, são essas as questões que nós, guerreiros da recuperação judicial, vamos enfrentar aqui na famosa live da terça, nossa já religiosa, nosso momento religioso de discussão sobre recuperação judicial. Primeiro, DIP. Vamos lá. Então, Marcelo, o que é DIP? DIP é um financiamento estruturado para empresas em recuperação judicial. Então, por que é importante o chamado DIP? O que significa DIP? DIP é uma sigla em inglês, né? Deep Financing, Debtor in Possession, é um financiamento estruturado para empresas que já estão em recuperação judicial, empresas que, ao mesmo tempo, aprovaram o plano de recuperação judicial ou ainda não o fizeram e a empresa em recuperação judicial está pactuando o plano com os credores. Então, a intenção do DIP, dessa formulação legal, é criar uma oportunidade para a empresa em recuperação judicial acessar linhas de financiamento. Na verdade, esse é um dos grandes problemas do processo de recuperação judicial, que está sendo resolvido. Até antes da Lei 14.112, nós tínhamos uma dificuldade dos agentes financeiros emprestar dinheiro para recuperações judiciais. Depois da Lei 14.112, o DIP foi facilitado. Por quê? Porque o crédito oferecido a empresas em recuperação judicial, a partir da Lei 14.112, se tornou crédito anterior e extraconcursal. Então, esse é o primeiro movimento importante, Cris, tudo bem? Esse é o primeiro movimento importante que a gente deve fazer para compreender o que é essa sigla tão mencionada na área empresarial e que a gente de fato não maneja com muita ciência do que significa. DIP é uma linha de financiamento para empresas em recuperação judicial. E aí, como se coloca como relevante? Se coloca como relevante na medida em que empresas em recuperação judicial detêm uma certa dificuldade de financiamento e essa possibilidade vem facilitar esse financiamento. Por quê? Porque os bens dados em garantia, a empresa em recuperação judicial oferece bens em garantia para essa modalidade de financiamento, esses bens dados em garantia, eles não se submeterão a eventual falência, eles estarão aí protegidos
porque o espírito é a preservação da empresa, a preservação dos agentes econômicos em dificuldades, e nesse sentido deve-se facilitar ao mercado, o acesso a linhas de financiamento. Isso é o DIP. Marcelo, em resumo, em simples, isso que significa o DIP. Então guardem essa informação quando vocês estiverem promovendo uma recuperação judicial. É super importante ter essa alternativa. É correto dizer também que cada vez mais os agentes econômicos observam com atenção empresas em recuperação judicial para liberação de financiamento, de empréstimos, porque sabem que hoje é uma alternativa que está no mercado para empresas em dificuldades. Então isso é possível, sim, meus caros colegas. E resolvida a primeira pergunta sobre DIP. Vamos em frente, então, na nossa live sobre recuperação judicial, a nossa famosa live da terça. A segunda pergunta envolve negociação preventiva. Porra, Marcelo, o que é negociação preventiva? Vamos lá. Negociação preventiva, no meu ponto de vista, é a bola da vez. Então, aos advogados, as advogadas que estão por aqui, saibam que negociação preventiva é uma estratégia interessantíssima que se utiliza de boa parte das possibilidades, dos benefícios da recuperação judicial, mesmo antes ou a despeito de sequer ingressar no regime recuperatório. Então, guardem essa expressão, negociação preventiva. Marcelo, você falou que se beneficia de algumas vantagens da recuperação judicial. Pode explicar melhor? Posso explicar melhor, eu vou abrir o olho aqui. Assim, ó. Olha só. Qual é a primeira grande vantagem da recuperação judicial? Então, Marcelo, por que vale a pena vender recuperação judicial? A primeira grande vantagem da recuperação judicial é a possibilidade de suspensão das dívidas e das execuções. Pô, Marcelo, eu não sabia disso, então não sabia o beabá. Vamos lá, esse é o básico. Qual é o básico? O básico recuperação judicial tem por escopo a suspensão das dívidas e das execuções. Essa é a primeira grande vantagem, e eu vou dizer mais, meus queridos colegas, esse é o grande argumento de venda da recuperação judicial. Então, se você estiver com potencial cliente, diga, olha, cara, a única forma de suspender essas dívidas, judicialmente falando, é ingressando no regime recuperatório, ingressando em recuperação judicial. Mas, Marcelo, então, o que isso tem a ver com negociação preventiva? Esse benefício, precisamente esse benefício é alcançado também por meio da negociação preventiva. Como é que é? Guardem isso. Negociação preventiva também oferece ao potencial cliente, também oferece ao agente econômico, também oferece à empresa que tem a potencialidade de ingressar em recuperação judicial, também oferece a possibilidade, Fausto, de suspender as dívidas e execuções. E esse é o primeiro grande benefício. Qual é o segundo grande benefício? O segundo grande benefício que a negociação preventiva oferece e que a recuperação judicial também o faz, olha só a analogia que nós estamos construindo, o segundo grande benefício é que a negociação preventiva cria de modo forçoso, de modo impositivo, uma negociação com um conjunto de credores. Vê bem, o que é uma recuperação judicial? Recuperação judicial significa a suspensão das execuções e a reunião forçosa dos credores para a repactuação dos compromissos e um plano de recuperação judicial. Meu Deus do céu, falei rapidão, então vou repetir. Recuperação judicial implica na suspensão das dívidas e das execuções e na reunião forçada dos credores, né? Concurso forçado dos credores para a reunião, para a organização de uma forma de pagamento, né, Fausto? É isso aí, mano, isso aí. Perfeito. Então é isso, ponto. Negociação preventiva também faz isso. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Também faz isso. Negociação preventiva também cria essa condição. E como é que cria essa condição? Cria essa condição porque o juízo vai, em um despacho, suspender todas as dívidas e as execuções. Suspender o quê? Suspender o prosseguimento, interromper o andamento das dívidas, interromper o andamento, melhor dizendo, das execuções, e vai determinar, em um despacho inaugural, que essas dívidas suspensas
devem ser remetidas ao Sejusc. Ao Sejusc. E no Sejusc deve ser elaborado, deve ser estabelecido uma forma de pagamento compatível com as expectativas dos credores e com as possibilidades da recuperando e que não é recuperando ainda, do agente econômico que requereu negociação preventiva. Então, vê bem, peraí, Marcelo, então você está me fazendo... O que eu estou fazendo aqui, Suzy? Eu estou fazendo uma analogia entre os benefícios da negociação preventiva, definindo negociação preventiva, e os benefícios da recuperação judicial. Eu disse, o primeiro benefício é a suspensão das execuções, que a negociação preventiva oferece. O segundo grande benefício é a possibilidade de forçosamente reunir os credores para negociar. A negociação preventiva também oferece. E aí, nós temos aqui a nossa grande distinção. A grande distinção da negociação preventiva para a recuperação judicial é que a recuperação judicial importa na construção de um plano de recuperação judicial. Então, o plano de recuperação judicial é aprovado pelos credores e esse procedimento é todo judicializado. Já a negociação preventiva, não. A negociação preventiva significa a suspensão das execuções, a possibilidade, ou melhor, a imposição de negociação por meio do Sejusc, mas se os credores e a empresa não se afinam, não criam uma forma de pagamento razoável, Tony, razoável, Elicásio, meu irmão, razoável, tem duas alternativas. Primeiro, encerrar a negociação preventiva e, enfim, vida que segue. Segunda possibilidade, que a empresa ingresse em recuperação judicial. Então, essa é a definição, essa é a compreensão prática, e vê bem, prática, mas que não simplifica. Essa é a compreensão que dialoga com o que tem ocorrido ao longo de 2021, é uma inovação da Lei 11.101, é uma inovação trazida pela Lei 14.112, janeiro de 21, gente. Ontem, janeiro de 21. Mas que coisa louca, né? Nós estamos já em setembro. Hoje, 31 de agosto, gente. Vocês estão sentindo que o tempo está passando muito rápido? Sim ou não? Me contem aí, nós já estamos em setembro. Nós já estamos no final de 2021. Que coisa doida, Érica. Que coisa doida, Tony. Nós estamos já atravessando 2021, Fausto. Que loucura. Então, mas é uma inovação. A negociação preventiva é uma inovação trazida pela Lei 14.112. Eu disse há pouco ontem, mas nós estamos falando de uma inovação de janeiro de 21, de janeiro de 2021 trazida precisamente. Marcelo, onde é que está? Então, voando, Érica, voando o tempo, né? Muito louco, né? Muito louco o tempo. Pô, vamos filosofar aqui, né? Muito doido, Tony. Muito doido, muito louco, né, gente? Tudo muito doido, tudo muito louco. No artigo que coisa doida, né? Mencionar artigo de lei essa hora, né? É verdade, Fausto. Estamos ficando velhos, né? Sabe que tem uma... há um tempo eu li sobre... Já vou voltar e já volto para a negociação preventiva, mas venham comigo. E olha que interessante. Por que o tempo passa mais rápido para quem é mais maduro? Né? Olha que pergunta interessante. Por que o tempo passa mais rápido para nós para mim, não para vocês. Vocês são jovens, eu que não sou tão jovem. Mas por que o tempo passa mais rápido? O tempo passa mais rápido porque o cérebro humano calcula o que a gente vive com a impressão, não com a experiência do que a gente tem a expectativa de viver, mas com a experiência do que a gente já viveu. Né? Verdade mesmo, Leandro. Parece que 2020 não terminou, né, cara? A gente tem ainda essa sensação de pô, que tempo, né? Que tempo.
inacreditável. Mas olha que coisa doida essa reflexão. O ser humano tem a experiência, tem a noção do tempo passar mais rápido. A gente tem a sensação do tempo passando mais rápido porque a gente compreende o tempo não a partir do que a gente tem por viver. Até porque ninguém sabe quanto tempo vai viver, né? Isso é uma incógnita. A gente não sabe se vai viver mais 10, 20, 30, 50 anos ou mais 2 meses. Então, a gente não sabe quanto tempo vai viver. Agora, a gente tem a experiência do tempo que a gente já viveu. Então, por exemplo, eu tenho 40 anos, 41. Então, vamos arredondar para 40 para ficar mais fácil o cálculo. Um ano, para mim, significa 1/40 da minha vida. Então é pouco. É pouco. O meu filho tem 11, o Arthur. E o Arthur, para ele 1 ano, o ano passado para ele 1 ano era 1/10 da vida dele. Agora vamos um pouquinho além. Então, para mim, 1 ano é 1/40 da vida, para ele 1/10 da vida. Agora vamos além, imagina para uma criança de 3 anos. Para uma criança de 3 anos, 1 ano é 1/3 da vida. Mas vamos viajar um pouquinho mais? Para uma criança de 1 ano, 1 mês é muita coisa. É 1/12 da vida dela. Agora, para quem tem 40 anos, 1 mês, faça o cálculo para ver que coisa doida. Então é a partir dessa percepção que quanto mais a gente caminha nessa jornada doida que chamam vida, quanto mais a gente caminha, mais a gente tem a sensação que o tempo passa mais rápido. Para uma pessoa de 60 anos ou de 70 anos, 1 ano é 1/70 da vida. É trem-bala. Então, viajando muito aqui para dizer que 1 ano para uma criança é diferente de 1 ano para quem é um pouquinho mais maduro. E nós fizemos uma viagem aqui que eu nem sei por onde nós estávamos. Vamos tentar voltar aqui para negociação preventiva. Olha só, meus caros colegas, negociação preventiva, onde é que está na lei isso? Artigo 20b, inciso 4º. Artigo 20b, inciso 4º, Reginaldo. Está lá. Artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º. Então, vamos lá, está lá, tudo que eu mencionei sobre negociação preventiva está lá na inovação trazida pela Lei 14.112. Interessante essa reflexão sobre o tempo, né? E nos faz refletir também sobre a nossa projeção, né? Se tempo é isso, o que a gente tem como projeção do que se pretende fazer, né? Será que a gente tem tanto tempo pela frente? Mas enfim, paramos com essa viagem de natureza filosófica, sei lá o que mais, mas que é provocativa. Dá vontade de ficar nela, né, gente? Vamos para mais uma questão aqui. Uma questão das que eu recebi na nossa live da terça. Olha só. Vamos olhar aqui. A terceira questão é a seguinte. Se vocês quiserem, depois a gente pode abordar. Eu recebi uma pergunta que eu não ia mencionar aqui, mas no final a gente pode até discutir sobre esses movimentos que estão acontecendo aí, que tensionam, né? A estabilidade institucional. Qual é a opinião do Marcelo, né? Talvez alguém queira saber a minha opinião sobre tudo isso. No final, se alguém quiser, me pergunta que eu vou emitir, tá bom? Olha só. Como confeccionar um bom plano de recuperação inicial? Olha que pergunta interessante. A pergunta era o seguinte, Marcelo, como eu produzo um bom plano? Quem que produz esse plano? Quem é o responsável por esse plano? Né? E vamos responder essa questão já de imediato. A resposta é, Judson, depende, velho. Depende. Se nós estivermos falando de uma recuperação milionária, e quando eu digo milionário, eu digo de 300, 400, 500 milhões, eu sugiro que o advogado não faça sozinho. Né? Vamos falar na boa aqui. Estou com uma recuperação de 200 milhões no meu escritório. Cara, não faça sozinho esse plano. Não faça sozinho, não vai conseguir. Então, ou tem uma boa equipe de profissionais que envolva também o olhar da contabilidade,
né? Então 2, 3 advogados e algum contador que tenha expertise em planos, ou contrata uma empresa especializada nisso, tá bom? Marcelo, o que é melhor? Eu já vi os dois. Eu já vi recuperações judiciais muito grandes, que terceirizaram o plano de recuperação judicial para empresa especializada. E já vi recuperações judiciais muito grandes, na qual o escritório de advocacia, se socorrendo de um suporte contábil que, alinhado com o escritório, né, fez o plano, e aliás, o plano no figurino. Porque tem questões. Cortem para mim aqui, olha só, cortem para mim aqui. Esqueça a história do tempo. Esqueçam aquilo. Ou não esqueçam, guardem, depois a gente troca mais figurinha a respeito. Mas tem questões que o bom advogado vai fazer constar. E tem questões contábeis que são indispensáveis. Plano de recuperação judicial não envolve predominantemente uma análise contábil. Eu até vou além. Se eu tivesse que colocar direito e contabilidade do plano de recuperação judicial, o direito está aqui. Ah, Marcelo está subestimando a contabilidade. Eu estaria subestimando se eu botasse aqui a contabilidade. Eu estou apenas dizendo que o direito está um patamar acima. Marcelo, dá um exemplo disso, porque eu estou adorando essa live, por isso que eu estou curtindo aqui, por isso que eu estou botando coraçãozinho, por isso que eu estou muito feliz, eu estou adorando isso. Então, dá um exemplo para eu entender melhor por que o direito está aqui e a contabilidade está aqui. Bom, a contabilidade é condição necessária. Contabilidade é condição necessária, mas não é suficiente para um bom plano. Eu vou dar só um exemplo que advogado inteligente coloca em plano de recuperação judicial. Um exemplo. Meus caros colegas, e vou dar um exemplo a partir de uma história que a gente acompanhou. Em 2014 foi aprovado um grande plano de recuperação judicial de uma recuperanda cujos valores devidos superavam, juntando os créditos dessa concursais, superavam 1 bi. Tá? E a gente atuava como administrador judicial. Bom, nessa recuperação teve uma cláusula que ninguém deu bola no plano. A empresa incluiu no plano e todo mundo, nem viram. Nem viram, ninguém assim se manifestou na Assembleia sobre essa cláusula. Na verdade, ninguém nem viu. O que dizia a cláusula? Olha só, como é que era. Em ocorrendo condições adversas para o cumprimento do plano, a empresa, melhor, os credores, estão de acordo em chamar uma nova assembleia para deliberar sobre outras condições de pagamento. Imaginem, meus caros colegas, um plano de 50 folhas. Imaginem uma cláusula de 2 linhas no meio do plano, dizendo isso, dispondo assim: olha, havendo condições econômicas distintas da convencionalidade, condições anormais de temperatura e pressão, ao invés do juízo convolar em falência, os credores concordam em chamar uma nova assembleia para deliberar sobre novas condições de pagamento. Estava assim no plano. Quem que formulou essa cláusula? Contador? Contador que escreveu a cláusula? Óbvio que não. Quem formulou essa cláusula foi um bom advogado. Esse bom advogado deixou a cláusula lá, saiu. Aprovou o plano homologado, vida que segue. 2018. Plano envolvia carência expressiva. Importante o dado. Então, 2017, aprovou em 2014, 2015, começo do cumprimento 17, 18, 2018, pedido para o juízo para intimar os credores para discussão de um novo plano. Por quê? Porque essas condições anormais, imprevisíveis, se afirmaram naquele contexto e os credores aprovaram o plano que indicavam essa disposição, criaram essa possibilidade. Vocês percebem por quê que a contabilidade está aqui, o direito está aqui no plano? A contabilidade é fundamental, mas o direito coloca a máquina para girar de uma forma que faz com que a recuperação seja um remédio extraordinário. E foi isso que aconteceu. Então, bom, Marcelo, respondendo objetivamente, como é que você constrói um plano de recuperação judicial? Grandes recuperações judiciais com valores superiores a 50, 100 milhões, eu sugiro que o advogado não faça sozinho. Sugiro que o advogado converse
tenha uma equipe contábil, tenha mais uns 2 ou 3 colegas do direito, para, enfim, criar estratégias. Porque a pergunta não é como se aprova um plano de recuperação judicial. A pergunta é como eu produzo um plano de recuperação judicial. Ah, mas Marcelo, eu queria saber como aprovo. Podemos conversar sobre isso, mas agora não é essa a ideia. Então, é como se confecciona o plano. Então, olha só, mais de 50 milhões, pô, traz uma equipe. Agora, recuperação judicial de 2 milhões, recuperação judicial de 5 milhões, cara, não precisa de um time para fazer o plano. Como é que é? Guarda isso. Recuperação judicial de 5 milhões, de 2 milhões, de 3 milhões, de 1 milhão, tu não precisa de um exército de contadores e de advogados para fazer o plano. Tá bom? Tá bom? Até porque, né, nesse modo mais simples, e eu não quero aqui subestimar, porque é um trabalho hercúleo, extraordinário também, mas nesse modo mais simplificado de recuperação judicial, o que você tem? Você tem aquela tríade fundamental do plano de recuperação judicial. Você não vai ter criação de UPIs, você não vai ter muita formulação sobre DIP, por exemplo, que eu mencionei no início, você não vai ter muitas formulações sobre leilão reverso. Você vai ter simplesmente aqueles 3 grandes benefícios que somente a recuperação judicial oferece. Carência, primeiro o stay period, depois a carência do plano de recuperação judicial, deságio, e aí conforme a gravidade das dificuldades, a gravidade da crise, você vai botar um deságio mais agressivo e não quer nem saber, ou um deságio mais docinho, para, enfim, temperar a aprovação. E alongamento. Essas 3 grandes condições. E essas 3 grandes condições, vamos combinar entre nós aqui. Não precisa de um exército de advogados para formular. Marcelo, eu quero a cláusula pronta, porque eu não gosto de escrever. Bom, se não quer pensar, também não se apresenta, mas eu quero a cláusula pronta. Melhor coisa que pode fazer é ler os planos já aprovados. Visitem os planos de recuperação judicial. Nós temos, dentro do treinamento avançado em recuperação judicial, algo que eu chamo de caixa preta de recuperações judiciais. O que é aquilo lá, caixa preta de recuperações judiciais? Conjunto de planos de recuperação judicial, uns mais sofisticados, outros menos. Né? Uns mais complexos, outros mais simples. Petições iniciais mais boladonas, petições iniciais mais singelas. Enfim, tá lá. Recortar, colar? Não, porque precisa de inteligência. Inteligência significa pensar, reflexão, produzir estratégias. Né? Mas é assim que se produz um plano de recuperação judicial. Tá bem? Como é que se aprova? Fizemos essa reflexão em uma próxima live, tá bom? Seguimos o tema, seguimos as questões. Marcelo, olha só. Marcelo, cara, o crédito tributário e o crédito trabalhista, velho. Meu cliente tem dívida tributária e dívida trabalhista. Apenas. Ele tem só dívida tributária e dívida trabalhista. Vale a pena fazer recuperação judicial? Deixa eu responder com uma história breve aqui. Vocês já ouviram falar da recuperação judicial da Ubra? Ubra, no Rio Grande do Sul, dívida total 6 B de bola. 6 bilhões. Dívida tributária, 4,5 bilhão. Dívida trabalhista, 400 milhões. É isso. Números, assim, cruamente falando, são esses os números. O que aconteceu? Fizeram recuperação judicial. Então, por que, Marcelo, que a Ubra fez e por que isso diz alguma coisa para essa pergunta? No meu ponto de vista, a Ubra fez recuperação judicial para reordenar o passivo tributário e possibilitar a suspensão e o manejo do crédito trabalhista. Ponto. E com isso eu quero dizer o seguinte, é possível sim, a recuperação judicial se presta a enfrentar estes 2 passivos exclusivamente. Por quê? Porque quando a empresa ingressa em recuperação judicial, ela já tem de início, a faculdade outorgada pela Lei 14.112 de parcelar o passivo tributário em 120 meses. 120 meses. Se for MEPP, 144 meses. 144 meses.
significa 12 anos. Porra, 12 anos. E o crédito tributário é crédito extraconcursal. Então, trabalhista, até 2019 a gente não poderia manejar com deságios expressivos, com alongamentos muito expressivos. Depois de 2019, o que tem acontecido, especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas Brasil inteiro, é cada vez mais nós encontrarmos empresas em recuperação judicial com deságios agressivos também no passivo trabalhista, algo com o qual eu não compartilho, até nem gosto muito. Mas, enfim, em condições de guerra, não vamos escolher o fuzil. Em condições anormais, em condições de gravidade tremenda, não vamos ficar escolhendo como é que nós vamos enfrentar. Então, eu tenho uma empresa, um cliente com passivo expressivo trabalhista e um passivo expressivo tributário, quais são as armas que eu tenho? Eu tenho que usar essas armas, tá bem? Então, a recuperação judicial se presta também para isso. E uma outra questão que eu recebi que eu quero chamar a atenção aqui, sobre o manejo do crédito extraconcursal. Crédito extraconcursal. Marcelo, como é que faz? Cara, primeiro, o crédito extraconcursal ele só permite uma gestão no bojo de um processo de recuperação judicial. Eu não consigo administrar o passivo extraconcursal, por exemplo, em uma recuperação extrajudicial. Eu não consigo administrar o passivo, o crédito, a dívida extraconcursal diretamente no processo de execução desse crédito extraconcursal. É um risco, na verdade, fazer isso. Por quê? Porque o crédito extraconcursal, ele em geral, tem como bens em garantia bens que são de propriedade do credor. Então, muito cuidado. Eu tenho um cliente que vai ingressar eu tenho um cliente que não quer fazer recuperação judicial, mas tem bens essenciais alienados fiduciariamente. Cara, não faz a recuperação judicial, dormiu, acordou, tem uma busca e apreensão no pátio do teu cliente. Por quê? Porque se não tiver uma proteção desses bens essenciais, você vai perder esses bens essenciais se o crédito que eles são garantia for crédito extraconcursal. Ponto final. Ponto caso clássico. Empresa de transporte que tem ônibus, caminhões, enfim, todos alienados fiduciariamente. Esses bens são extraconcursais, esses bens decorrem de contrato de alienação fiduciária, esses bens eles podem sofrer a execução quanto menos o cliente esperar. Isso se nós não estivermos de uma recuperação judicial. Porque se estivermos de uma recuperação judicial, esses bens serão protegidos no curso do processo. Por quê? Porque tratam-se de bens essenciais. Tá bem? Então, nesse sentido, os bens essenciais, mesmo quando se refiram a créditos extraconcursais, eles seguem protegidos rigidamente pela recuperação judicial. Tá bem? Então, nesse sentido, o crédito extraconcursal, ele permite uma administração mais conveniente em uma recuperação judicial do que fora dela. Por quê? Porque na recuperação judicial o juiz universal vai proteger os bens essenciais. Ah, Marcelo, então eu não preciso negociar com o credor extraconcursal? Cara, claro que precisa. Claro que precisa. Aliás, essa pergunta nem tem muito fundamento. A recuperação judicial é um meio pelo qual a recuperanda vai repactuar suas dívidas. Nunca esqueçam disso. Recuperação judicial não é blindagem patrimonial. Recuperação judicial não é fraude a credores. Recuperação judicial não é apropriação indébita. Recuperação judicial é um instrumento jurídico por meio do qual a empresa vai repactuar o conjunto dos seus compromissos, que se submetem ao regime recuperatório e também aos compromissos que não se submetem ao regime recuperatório. Se não for isso, é fraude. E assim, não é isso que a gente se propõe a fazer. Ninguém aqui está propondo fraude. Então, crédito concursal, a gente impõe no plano de recuperação judicial uma conversa mais grave. Crédito extraconcursal, cara, senta aqui, vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar. Crédito extraconcursal, senta aqui, como é que fica bem para você? Você não quer receber esses bens
Se você tem a propriedade fiduciária desses veículos, você não quer esses veículos, né? Você não quer. Então, o que você quer? Como é que a gente conversa? Como é que a gente cria um termo, assim, pelo menos parcialmente atendendo às expectativas mútuas? Como é que a gente faz isso? O que eu quero dizer aqui é que o crédito extraconcursal ele tem como um excelente lugar para repactuação o bojo de recuperações sociais. Ponto. Agora, ele deve ser renegociado. Ele não pode... o que não pode acontecer é arrumar a cama para o cliente. E aí, me digam se vocês nunca viram isso. Arrumar a cama para o cliente no berço esplêndido deitar. Nada disso. Nós temos que arrumar, preparar uma condição ótima para o cliente voar e não deitar. E aí a condição ótima é produzida na recuperação inicial e a produção de dinheiro passa, sim, pelo nosso cliente voar, correr, acelerar. Tá bem, meus caros colegas? Mais uma questão que eu recebi sobre a recuperação inicial da Oi. Recebi uma pergunta sobre... Alguém sabe, olha só, alguém sabe, me ajuda aí. A Oi começou os pagamentos, eu realmente não tenho essa informação. Prestei assessoria a um escritório que atuava na defesa de credores, mas a assessoria foi pontual, foi uma assessoria muito interessante, valores expressivos envolvidos, mas no final das contas eu não segui acompanhando o desenrolar desse crédito em particular e não sei se o pagamento dos credores na recuperação da Oi está acontecendo. Se alguém souber, me conta aqui. Como é que está essa circunstância? Conta aqui, inclusive, com um colega que perguntou e eu, de fato, não tenho elementos para responder com a devida qualidade que exige, né? Responder questões práticas de recuperação judicial. Marcelo, por que se faz essa live toda terça-feira? Gente, olha só, eu faço essa live toda terça-feira porque a minha intenção é cada vez mais trazer profissionais qualificados que atuam em recuperações judiciais ou que pretendam atuar nesse nicho particular do direito, trazer para uma espécie de comunidade. Na verdade, a minha intenção, no fundo, é que advogadas e advogados que têm a vocação, não sei bem vocação, a palavra vocação até meio velha, né? Mas enfim, que tem a vontade, que tem o espírito, que estão afim de trabalhar com recuperação judicial e estão tateando como fazer essa jornada, venham conversar comigo. O colegiado empresarial tem esse escopo, mas a gente já está em um passo à frente, a gente já está construindo muitas estratégias de ingresso no mercado para colegas que nele não estão. Então, a ideia da live da terça é cotidianamente iluminar questões práticas. E quando eu digo questões práticas, eu não estou subestimando a teoria, eu não estou subestimando a doutrina, eu não estou subestimando a jurisprudência, eu simplesmente estou dizendo, cara, vamos olhar o direito como ele de fato é. E o direito é uma ciência social aplicada. O escopo do direito é diferente do escopo da filosofia. O escopo do direito é diferente do escopo, por exemplo, da história. O direito tem por escopo ter uma ingerência prática na vida social. E nesse sentido é evidente que a gente deve observar as questões jurídicas, sobretudo na área empresarial, que é muito dinâmica, que tem sempre novos ares, né, a partir desse viés prático. Por quê? Porque a minha intenção é ter colegas trabalhando com recuperação judicial. E é por isso que eu faço toda terça-feira essa live, que é um pouco religiosa, que é um pouco como uma missa de recuperação judicial, Bitelo. É essa a ideia. E é uma ideia que a gente vai renovando semana a semana. Então faz o seguinte, semana que vem, acho que é feriado, né? Dia 7 é feriado, talvez eu não faça na próxima terça-feira, faça segunda, mas semanalmente, talvez excepcionalmente na próxima terça-feira não ocorrerá, mas não sei ainda. Vamos manter esse espírito de qualificar o trabalho, qualificar a nossa formação, qualificar a nossa leitura prática, qualificar, enfim, a nossa atuação
verticalizada nesse nicho do direito, o nicho recuperações judiciais. Meus caros colegas, alguma outra pergunta prática, tragam para cá. Alguma outra questão, tragam para cá. Bom. Grande abraço. Grande abraço. Falso, meu brother, grande abraço. E semana que vem tem mais. Grande abraço. Em frente.